Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos dar início, então, mais uma tarde da nossa atividade de doutrina e passe. Essa primeira parte, a gente tem a exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, vai ser exposto pelo Jason. E no segundo momento, a gente tem os passes, para quem quiser. O pessoal que está nos acompanhando à distância, pode separar, se quiser, um recipiente com água filtrada ou fervida, para que ela possa ser fluidificada pelos espíritos superiores e assim vocês terem acesso a receber essa ajuda como se fosse um passe residual, né. Durante a palestra, se vocês se voltarem para as buscas de vocês, para novos caminhos, novas escolhas, é feita a fluidificação, vocês podem também se beneficiar desse recurso que a espiritualidade superior nos proporciona, tá bem? Então peço a todos que se voltem para dentro de si, busquem um estado de reflexão, de prece, para melhor aproveitar esse momento. Senhor, somos muitos, encarnados e desencarnados, que percorremos caminhos tortos. Escolhemos, muitas vezes, alimentar o nosso orgulho, as nossas vontades. Vivemos de ilusões, fantasias, distantes da verdadeira felicidade. Que nessa tarde a gente possa se aproximar mais de Ti, compreendendo os Teus valores, Teus ensinamentos, transformando aquilo que a gente já enxerga dentro de nós num valor melhor, de mais, dando mais humildade, amando-nos uns aos outros como Tu nos ensinou, como um maior mandamento, em busca do caminho certo. Então, que assim seja, que a gente tenha uma boa atividade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que acompanha pela internet. O capítulo de hoje, então, é esse: amar o próximo como a si mesmo. Vocês já ouviram isso muitas vezes, embora talvez não tenham tido a oportunidade de pensar mais profundamente sobre o assunto, de forma a tornar uma coisa um pouco mais prática, talvez, na vida e no cotidiano. Então, eu já vou ler a passagem que vocês encontram na Bíblia, em qualquer Bíblia. Está em São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, que dá título ao capítulo. Conta uma situação da vida de Jesus. E diz assim: os fariseus, quem eram os fariseus? Eles eram, de forma bem resumida, simplificando até de uma maneira não exata, para a gente não entrar muito na questão histórica, eles eram sacerdotes da época. Só que a comunidade era extremamente baseada na questão religiosa, na religião judaica, e eles, na época, se atinham muito às formas e usavam
das suas prerrogativas de sacerdotes, de pessoas com alta influência na comunidade, com influência política, inclusive, para muitas vezes explorar as pessoas, no caso dos fariseus. Com raras exceções, Jesus vivia chamando a atenção deles, expondo eles esse comportamento desequilibrado que eles tinham, né? Chamava eles de hipócritas porque eles pregavam uma coisa, faziam um formato externo e levava as pessoas a acreditar que eles eram uma coisa que no fundo eles não eram. Então, Jesus dizia abertamente isso. E eles detestavam Jesus por causa disso, né? Então, eles viviam armando, tentando encontrar situações nas quais eles pudessem colocar Jesus em contradição, inclusive procurando muitas vezes motivos para que, segundo a lei deles, eles pudessem prendê-lo, né? E quem sabe até matá-lo, como mais tarde, na história, e também a maioria de nós deve conhecer, foi feito. Foi encontrado uma justificativa mentirosa que levou à prisão de Jesus e à crucificação. Bom, então esses fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, que era um outro partido político religioso, os fariseus e os saduceus eram opostos entre si, eram opositores entre si, disputavam o poder. O partido dos fariseus era muito maior, muito mais influente. Mas, quando tem alguém que é contra os dois, porque os dois tinham comportamentos semelhantes, aí o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E eles se juntaram, muitas vezes, embora sendo opositores, contra Jesus. Os fariseus ficaram sabendo de uma outra situação em que Jesus tinha, como diz aqui, tapado a boca dos saduceus, no sentido de demonstrar uma incoerência no comportamento deles. E aí eles se reuniram. O que nós vamos fazer contra esse cara? E um deles, que era doutor da lei, ou seja, ele não apenas era fariseu, ele era extremamente conhecedor da lei da época, que era uma lei, como eu disse para vocês já, baseada nos códigos estabelecidos por Moisés, a lei mosaica. Então, um deles, que era doutor da lei, para o tentar, estava mal intencionado, queria colocar ele em contradição, como eu disse para vocês, criar uma armação, propôs-lhe essa questão, fez uma pergunta para ele. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Então, por que ele chama de mestre se na verdade não gosta de Jesus, está fazendo uma armação? Aí é que está a hipocrisia. Ele está se apresentando, chamando de mestre, para se aproximar, mas no fundo, ele não sente isso. E aonde que está a armação? Por que simplesmente perguntar qual é o maior mandamento da lei é uma coisa que pode botar Jesus em risco? Porque, como os códigos da sociedade se baseavam na questão religiosa, se Jesus respondesse algo que contrariasse a lei, que desrespeitasse a lei, então ele poderia ser efetivamente preso. O que é mais importante do que o primeiro mandamento da lei? Se ele falasse alguma coisa em contrário ao primeiro mandamento da lei, então estaria ali a desculpa perfeita para poder fazer alguma coisa contra ele. Jesus, então, respondeu. E aí Jesus responde o que está na lei. Ele responde exatamente o primeiro mandamento. Só que ele vai falar desse mandamento com uma outra característica. Ele vai falar de uma relação afetiva, do estabelecimento
de uma relação afetiva e profunda para com Deus, através do reconhecimento da vida. E não como eles faziam, que era através de louvores externos, reconhecendo a Deus e não podia falar o nome de Deus e coisas desse tipo, mas na hora de se comportarem, se deixavam levar por desequilíbrios, exploravam uns aos outros, coisas que eram justamente contrárias a tudo que os profetas ensinaram, que eram esses representantes da lei divina. Espíritos mais evoluídos que sempre encarnaram ao longo da história na humanidade para nos servir de exemplo, nos motivar, nos conduzir para um estado de maior equilíbrio. Então, olhem a resposta. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, qual é a natureza da resposta? Primeiro, vamos lembrar um pouquinho dos ensinamentos dos espíritos superiores através da doutrina espírita, quando nos dizem que nós somos todos espíritos em processo evolutivo. Que a gente foi criado simples e ignorante e foi, ao longo dos diversos séculos, das diversas encarnações, ao morrer e renascer, vivendo experiências que nos trouxeram até o momento em que nós estamos agora. Alguns de nós aqui encarnados, muitos desencarnados, mas com um estágio interno atual. Cada um de nós pensa de uma maneira, tem ideias a respeito de determinadas coisas, essas ideias são diferentes. A gente tem aptidões, capacidades diferentes, a gente tem conflitos diferentes, medos, tendências, características que foram sendo construídas por nós mesmos ao longo do tempo. Quando a gente ouve na doutrina espírita que se diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, é isso. Como nós fazemos escolhas, estabelecemos tendências, desenvolvemos ou não capacidades, desenvolvemos ou não tendências e vícios, isso fica gravado em nós mesmos. Mesmo quando a gente desencarna, o corpo morre, nós continuamos vivos, com essas mesmas características, sem haver nenhum tipo de transformação em função da morte. Mais tarde, quando a gente reencarna, a gente, herdando as características que nós construímos, trazemos elas de volta. E a gente consegue ver isso desde a infância. As crianças, por mais novas que sejam, já apresentam características do seu espírito, trazido dessa história anterior. Aí que algumas, por exemplo, vão ter mais facilidade para entender, mais inteligência, né? Mais desenvolvimento motor. Outras vão ter menos. Mas você vai dizer, tá, mas e a genética? A genética não favorece? Sim, mas a genética é uma expressão disso. Para que o espírito possa expressar as suas capacidades, ele recebe, via de regra, normalmente, um corpo compatível com o estágio em que ele se encontra. Se a gente pegar e der um violão quebrado para um músico excelente, ele não vai conseguir tocar direito. Se a gente der um corpo com alguns problemas e deficiências, o espírito, por mais capaz que seja, não vai conseguir expressar todas essas capacidades. Isso muitas vezes é feito dentro do processo evolutivo como um processo corretivo. Por exemplo, se a pessoa usou a voz para mentir e manipular os outros, é comum que ela nasça com problemas na voz. Às vezes mudo,
às vezes com uma voz estridente, irritante, que não cativa as pessoas. Isso não é casual. Uma pessoa que usou a inteligência para também, da mesma maneira, explorar os outros, vocês notem que eu estou falando o oposto do amar ao próximo, né? Para explorar os outros, para tirar vantagem do processo de competição, da mesma maneira, pode nascer com um cérebro no qual ele não consiga expressar toda essa capacidade intelectual que ele adquiriu. Essas coisas são apenas punições? Não, elas são métodos corretivos. Porque se ele nascer de novo com as mesmas características e as mesmas tendências, trazendo as mesmas tendências, o que vai acontecer? Ele vai fazer tudo de novo. Muito provavelmente, ele vai inclusive agravar a sua condição. Ele vai produzir efeitos que vão gerar culpas e conflitos internos. Então, para evitar que ele se desequilibre ainda mais, muitas vezes, atendendo a um pedido do próprio espírito, que quando está desencarnado, se dá conta desses erros e pede como ajuda um processo limitador. Assim como eu dei apenas 2 exemplos, todas as coisas, todas as nossas características encarnatórias, características sociais, o corpo, o sexo, as características de saúde ou não, absolutamente tudo se vincula exatamente às mesmas coisas. Tem uma causa anterior de construção que foi feita. A gente poderia citar rapidamente alguns exemplos mais. Por exemplo, uma pessoa que foi extremamente bela, independente de ter sido homem ou mulher em vida anterior, abusou mais uma vez da beleza para manipular as pessoas, né? Satisfazendo as suas carências, mas usando as demais pessoas, se comprometeu com isso, muitas vezes pede que agora nessa encarnação tenha limitações nessa área. Então, vai nascer num corpo que, segundo os padrões de beleza da época e da sociedade vigente, não seja tão atraente como foi outrora. Então, vai ter algum tipo de... às vezes chega ao ponto de ter deformidades, às vezes simplesmente coisas menores, como o formato dos traços, né? Uma tendência a engordar, se for uma sociedade que exige uma forma escultural, porque existem sociedades que valorizam a gordura, né? Então, isso muitas vezes está dentro exatamente dessa mesma questão. A própria questão da homossexualidade, que é tão abordada nos dias de hoje, e muitas vezes ainda de forma distorcida, não considera exatamente isso. Que se trata de um espírito que, em vidas anteriores, mais uma vez, via de regra, existem diversidades nas características, na origem das coisas, mas é uma questão muito comum que leva a isso por exemplo, um homem extremamente machista. Um homem extremamente machista, que usava as mulheres, achava que mulher só servia para satisfazer as suas necessidades sexuais, que explorava os sentimentos dessas mulheres. Aí ele morre e renasce. Muitas vezes com uma inversão sexual, porque o espírito em si não tem sexo. Renasce num corpo de mulher. Só que o perfil psicológico dele, que ele gravou por jeito de ser, ficou nele. Ele renasce. Quando ele renasce, tendo esse perfil psicológico, mas num corpo de gênero inverso, o que acontece com ele? Aí vocês vão entender as frases que vocês ouvem. Não, mas eu nasci num corpo assim, mas eu me sinto assado. Eu me sinto o oposto. Eu nasci num corpo de homem, mas eu me sinto mulher. Eu nasci num corpo de mulher, mas eu me sinto homem. Isso é a fixação do perfil psicológico. Não é, como os espíritos também superiores respondem na doutrina espírita, não é uma questão de ter sido homem ou mulher em vida anterior.
não é só uma questão da inversão da polaridade sexual. Dizem eles que um espírito que esteja equilibrado com os seus sentimentos, que não faça esse tipo de exploração, que não se fixe no perfil psicológico, o que vai acontecer? Quando, por necessidade de aprender, porque como homem a gente aprende determinadas coisas que a polaridade masculina ensina. Como mulher, a gente aprende determinadas coisas que a polaridade feminina ensina. Então dizem eles que mesmo que aconteça essa inversão, se o espírito estiver equilibrado, ele não vai ter nenhum tipo de apresentação de característica diferente. Quando ele nascer como mulher, ele vai ter as características de mulher, vai se comportar como mulher e vai ser feliz dessa maneira. Quando ele nascer como homem, a mesma coisa. Então, o que se apresenta ali? Um conflito. Na verdade, se eu pegar hoje alguém que é heterossexual, mas desequilibrado, vamos imaginar essa pessoa exatamente na vida anterior. O que acontece? Ela já carrega, agora ela não tem a inversão sexual. Por quê? Ela ainda está naquele corpo no qual ela se fixou. Mas ela já está desequilibrada. Ela, na verdade, desse ponto de vista moral, já tem um problema. Porque a forma como ele olha e como ele se relaciona com as outras criaturas já está desequilibrada. Quando ele olha, nesse exemplo que eu estou dando, as mulheres de forma a simplesmente ver pessoas, bonecos muitas vezes, para satisfazer, atender as suas características sexuais, já há um desequilíbrio interno. É claro que aí as questões vão se amplificando. Como eu disse para vocês, aqui a gente tem pouco tempo, eu não posso entrar muito nos exemplos, mas só para não deixar em aberto, ele não vai poder se aprofundar, ele não vai poder manifestar, a gente não vai poder simplificar todas as características por isso. Porque essa pessoa, ela é um ser humano. E ela também, embora naquele momento que ela está fazendo e usando, explorando, empolgada nas sensações físicas e nas coisas desse tipo, ela tem características outras. Ela tem carência, ela tem gostos, coisas desse tipo. E o que vai acontecer? Ela vai, depois de tamanha exploração, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver uma carência enorme. Aí ela vai para outra encarnação com a inversão sexual e tem uma carência enorme. Daí, somando a carência com a fixação no perfil psicológico, aí ela começa agora a querer estabelecer os sonhos das coisas que ela deveria ter feito em vidas anteriores, mas não fez. Aí agora ela quer ter uma família, arrumar as coisas, organizar as coisas. Que é uma forma dela corrigir perante a sua própria consciência as distorções da vida anterior. Mas ela olha, como o perfil está fixado, ela olha para outra mulher, por exemplo, e a mesma atração que ela tinha por aquele formato e por aquelas curvas continua. Daí vocês entendem o comportamento. Como eu disse, é apenas um exemplo. Existem muitas variações dentro disso, mas eu quero que vocês entendam a base, a origem das coisas, porque tudo tem uma causa. E mais uma vez, como eu disse, tudo foi construído por nós. Então, a questão, seja qual for o conflito que nós tenhamos, a questão mal entendida, mal digerida que nós tragamos, que a gente traga dentro de nós, seja qual for ela, a pergunta que a gente deve fazer sempre, em qualquer época, em qualquer situação, tá bem, como é que eu faço agora para corrigir isso, para ajustar isso dentro de mim, para encontrar a resposta, para encontrar um caminho? Por isso que a resposta de Jesus
ela já vai na direção do amar ao próximo como a si mesmo. Então vocês notem que é necessário se amar também. Como fazer isso se, na verdade, por essas coisas todas que eu fiz, por esses comportamentos desequilibrados, muitas vezes, que eu me permiti e que eu, muitas vezes, nessa encarnação ainda me permito, eu não consigo me valorizar, eu não consigo me amar, eu não consigo nem me respeitar. Eu me desprezo. Externamente, eu me valorizo. Eu quero a aprovação dos outros, eu quero que os outros me enalteçam, batam palma para mim. Mas isso é uma compensação, porque lá dentro eu não me sinto assim. Se eu me sentisse em paz comigo mesmo, eu não necessitaria disso. São as questões compensativas. E aí, quando eu estou de mal comigo mesmo, quando eu tenho esses conflitos internos, e por mais que nessa encarnação eu me esforce para fazer o que é correto, mas eu trago gravado em mim, nessa herança, os erros que eu cometi, eu não consigo conviver bem com os outros. Eu acabo transferindo os meus conflitos para os outros. Alguém me olha e eu já acho que a pessoa já está me analisando, que a pessoa está me julgando. Porque eu sinto lá no fundo, eu sinto que eu tenho necessidade de ser julgado. Porque eu me sinto lá culpado, eu tenho essas culpas reminiscentes. A pessoa vem conversar comigo numa boa e eu já acho que ela está querendo dar uma indireta, eu já saio com 4 pedras na mão. Eu já fico desconfiado de tudo e de todos. Por quê? E mais que isso, ainda que vamos para o outro lado, ainda que a pessoa estivesse realmente fazendo isso precisa me desequilibrar se eu estou em paz comigo mesmo? Vocês notem que quando a gente se irrita, a gente se exaspera, aquilo nos atinge. Se a gente conseguisse parar um pouco e olhar para dentro de nós o que está gerando aquilo, a gente veria que tem algum problema nosso na relação com aquilo ali. Algum motivo pelo qual a gente supervaloriza, porque a gente estabelece expectativas. Não, a pessoa tem que reagir de tal maneira. Se ela não reagir assim, se ela não se comportar assim, então não serve. Eu grito, eu tento impor sobre ela. Porque se eu conseguir impor sobre ela a minha maneira de ver, as minhas vontades, eu vou me sentir mais seguro que eu estou controlando tudo. Quanto tempo eu consigo manter isso? Quanto tempo eu consigo manter isso? Quanto tempo a gente consegue manter as pessoas sob o nosso controle? Às vezes a gente consegue manter uma pessoa sob controle durante algum tempo, porque a pessoa, pelas suas carências, se submete às nossas vontades para não nos perder. E a gente abusa disso, a gente explora isso. Quando são várias pessoas é impossível. Porque nem todo mundo vai querer se submeter aos nossos caprichos. E aí o que as pessoas que não querem se submeter aos nossos caprichos fazem? Ou o que a gente faz? A gente exclui elas. Por isso que na sociedade atual as coisas estão assim. A gente exclui. Não, esse grupamento de pessoas pensa de tal maneira. Então, como eles pensam de tal maneira, eu simplesmente não quero eles, excluo. Não quero, não pode mais existir. Eu não quero que eles existam, mas eles existem. Deus permite que esses espíritos realizem também as suas experiências. E vice-versa. Porque nós, por nossa vez, também fazemos parte de algum grupo. Já que nós separamos assim na sociedade. Nós também pensamos, agimos e sentimos de uma maneira, e os outros olham em relação a nós assim. Não, eles também não podem pensar dessa maneira, então isso gera choques. Da mesma maneira que isso acontece no contato individual de uma pessoa em relação a outra, acontece nas coletividades dos grupos em relação aos outros. Quem que causa tudo isso? Nós. Somos nós os autores disso. Porque lá na hora, quando a gente está vivendo, a gente está no automático, está na reação, está no defensivo,
não está se observando, a gente está naquele modo competição. Muitas vezes, para impor algo que a gente acha justo, a gente se torna injusto. Muitas vezes, para impor algo que a gente acha justo, a gente violenta e agride os outros. Jesus não fazia assim. Ele, que é, segundo a resposta dos espíritos superiores, o modelo, o guia da humanidade a ser seguido para quem busca o equilíbrio, ele ensinava através do exemplo. Ele era. E as pessoas, os espíritos que andavam na volta dele, que conviviam com ele, que já estivessem amadurecidos para isso, olhavam para ele e viam um referencial. Viam no equilíbrio dele, na estabilidade dele, algo que eles passavam a querer ser e viver. Então eles se viravam para ele e passavam a observá-lo. E aí ele começava a explicar e ensinar as coisas. Olha, eu faço isso por causa daquilo. Se vocês não querem sofrer, vocês devem fazer dessa maneira. Prestem atenção nisso, prestem atenção naquilo. De forma viva. Infelizmente, dentro do processo religioso da humanidade, tudo isso foi distorcido, virou fórmulas, viraram palavras, virou uma letra morta que a gente desconectou da nossa vida. E como eu estou aqui tentando mostrar para vocês, vejam como, se a gente conseguir colocar em prática nessas escolhas, nessas determinações, nesses esforços de autossuperação e de autotransformação, essa frase, de amar o próximo como a si mesmo, quantos problemas isso evitaria na nossa relação pessoal? Quantos problemas isso evitaria dentro da humanidade? Quantas pessoas que morreram desnecessariamente, talvez ainda estivessem vivas? Quantas pessoas que desenvolveram conflitos internos e se sentiram excluídas, agredidas, menosprezadas, não se sentissem mais assim? Se nós tivéssemos feito isso, será que nós não teríamos um pouco mais de paz interna? Um pouco mais de serenidade? Um pouco menos de necessidade de exigir de fora para dentro? Certamente. Por que eu estou falando do segundo mandamento em primeiro lugar? Porque, na verdade, ele leva ao primeiro. À medida que a gente vive e que a gente se relaciona com as nossas diferenças, as nossas questões todas, com a vida, os ensinamentos que estão contidos dentro das leis divinas, que estão estabelecidas no ato de viver, não tem como contrariá-las, embora a gente tente, não tem como. Nessa vivência, a gente vai entendendo essas leis, a gente vai entendendo as características da lei, e pelas características que a gente vai vendo, e naquilo que a gente antes via injustiça e revolta, a gente começa a ver a justiça, a gente começa a ver a exatidão, a precisão, a beleza que conduz todos ao desenvolvimento, que oferece uma oportunidade de evolução igual para todos, e a gente mais amadurecido começa a enxergar dessa maneira, a gente começa a dizer assim, o Criador de tudo isso tem essas características. E aí a gente começa a entender Deus. Lenta e gradualmente a gente vai entendendo. Da mesma maneira que a gente olha para uma pintura, para um quadro lindo, mas que tem características diferentes de um outro quadro lindo, e tu olha para aquele quadro e tu diz assim, o autor desse quadro aqui é fulano de tal. Porque apresenta as características do fulano de tal. Da mesma maneira, pelas características da vida, a gente chega a compreender o seu autor e a amá-lo. Porque a gente não tem como amar o que a gente não conhece, o que a gente não respeita e o que a gente não admira. Então,
esse primeiro mandamento, dito por Jesus, é o objetivo da evolução. Nós chegaremos a ele o dia que toda essa compreensão, depois das muitas encarnações que nós ainda teremos pela frente, estiver integralmente estabelecida dentro de nós. Agora, o que a gente pode fazer é relativo ao nosso estágio evolutivo, que é diferente de uns para os outros. Eu posso entender as características de Deus e começar a amá-las. O que significa isso? Gostar delas, ver a justiça nelas. Aonde eu não consigo entender onde é a justiça, me esforçar para entender, procurar. E isso vai se desenvolvendo em mim. E isso vai me trazendo paz, aceitação. Olha a diferença. Eu vou estar dentro da vida, sujeito às mesmas características que todo mundo. Daqui a pouco, vai me vir uma circunstância, um desafio evolutivo, uma prova. Algo que vai testar as minhas capacidades. Eu vou ficar doente. Eu vou ficar com uma doença muito grave, ou alguém que eu amo vai ficar com uma doença muito grave. Se eu compreendo a vida, as lições que estão embutidas nisso, eu realmente consegui passar a sentir que a vida continua, que por mais que a morte possa vir sobre o corpo e que eu vá sentir saudade, ninguém vai se perder. Isso não são informações. Eu passo a sentir dessa maneira. Quanto mais estabilidade eu tenho. Eu vivo a mesma circunstância, mas ela não me destrói por dentro. Ela não me arrasa. Eu não perco a esperança, a alegria de viver. Eu atravesso uma dificuldade com estrutura. Por isso que vale a pena procurar entender a vida. O que Jesus fez foi ensinar a vida. O que a doutrina espírita faz, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, é ensinar a vida. Através da doutrina espírita, a gente consegue decodificar esses ensinamentos de Jesus, que muitas vezes ele teve que ensinar para espíritos como nós éramos há 2000 anos atrás, mais atrasados, mais embrutecidos, através de histórias, através de formatos, de símbolos. E hoje a gente consegue, já mais amadurecidos, depois de algumas reencarnações, olhar para isso. E a gente pode estar reunido aqui, falando dessa maneira. Por isso que a frase final, ele disse, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O que isso quer dizer? Exatamente o que eu acabei de explicar. Qual era o objetivo dos profetas? Já expliquei que eram os espíritos superiores que encarnavam para ensinar. Ensinar. Produzir evolução. E a lei, para que serve? A lei divina. Mesma coisa. As leis que foram geradas pelos profetas para direcionar os povos. A mesma coisa. Então ele disse assim, tudo isso que vocês estão vivendo, tudo isso que vocês estão aprendendo, esses recados, essas mensagens que vocês recebem desses espíritos mais velhos que reencarnam, as coisas que vocês vivem, absolutamente tudo vai levar vocês na direção desses dois mandamentos. Vocês vão, querendo ou não, gostando ou não, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de resistência, ou um pouco menos, todos vocês vão chegar nesse ponto. E tudo isso objetiva que vocês cheguem nesse ponto. Para encerrar, por causa do tempo, tem uma frase mais, só uma frase. Jesus disse assim, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Mais uma vez ele fala, num formato diferente. Mas o que essa a gente chama, dentro da doutrina espírita, de regra áurea, ensinada por Jesus? É exatamente se colocar no lugar do outro. Olha como a gente faz isso pouco. E como problema isso gera. Eu estou lendo ela para chamar a atenção para vocês de uma coisa. Se esforcem para colocá-la em prática.
A gente tem que se habituar, né? A gente tem que se esforçar, tem que se condicionar. Não, eu tenho que, peraí, isso aqui está acontecendo, eu estou me revoltando, está me dando isso, eu estou me sentindo injustiçado, eu estou olhando tal situação, está me dando raiva, está me dando revolta. O que está acontecendo? E aí eu vou tentar me colocar na situação das pessoas. Só que tem uma característica muito importante nisso. A gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa com as características daquela pessoa. Se eu for me colocar naquela situação com as minhas características, eu não vou conseguir entender a pessoa. Imagina que eu já tenho mais capacidade de entender e o que a pessoa está fazendo é realmente, em relação, comparando com a lei divina, é um absurdo. Se eu for com as minhas características, eu vou ficar indignado. Eu vou me revoltar. Porque eu já entendo. Mas, se eu olhar para a pessoa que está vivendo a situação e considerar que ela pode não entender. De repente, ela não entende. Ela vê de outra maneira. Ela tem outras questões, ela fez uma outra trajetória, ela tem outras questões na vida dela, nas escolhas dela, no mundo íntimo dela, nas encarnações anteriores, que trouxeram ela até ali de uma outra maneira, com outras características. E eu vou precisar considerar isso. Me colocar no lugar dela com as características dela. Se eu tivesse no lugar dela com as características dela, possivelmente eu estivesse reagindo assim porque eu não saberia tal coisa que eu sei. Isso abranda o nosso coração. Não significa que quando a gente veja algo injusto, a gente vai deixar acontecer simplesmente porque a pessoa pensa daquela maneira. É óbvio que não. Até porque se ninguém fizer nada, ela vai continuar pensando, ela precisa também aprender. Mas entre eu tomar uma atitude com raiva, com agressão, e tomar uma atitude para evitar um mal maior, existe uma grande diferença interna. São dois estados de equilíbrio completamente diferentes. Um é um estado desequilibrado, o outro é um estado equilibrado. Externamente, muitas vezes eu vou precisar ser veemente, talvez precise levantar a voz, dependendo da característica da pessoa, mas por dentro, vou estar em paz. Eu vou estar sereno. Aí vocês vão entender muitas vezes as atitudes de Jesus, que aparecem muitas vezes na Bíblia, quando ele enfrenta situações com veemência, mas sem raiva. Porque ele entende a limitação com quem ele está lidando. Então, são exemplos de situações ensinadas por Jesus que vão muito além do que eu posso falar aqui nesses poucos minutos. O objetivo aqui é simplesmente mostrar para vocês que o Evangelho não é uma conversa fiada. Ele falava, e ainda fala, efetivamente, de como ser equilibrado, de como ser feliz. Para onde guinar a vida, como resolver conflitos, como resolver dúvidas, como resolver tendências. Tudo está dito ali. E se a gente quer ir nessa direção, muito mais do que tomar um passe, do que receber uma ajuda externa, que muitas vezes a gente recebe, mas permanece internamente com as mesmas limitações, a gente deve começar a se esforçar, encarnados e desencarnados, na direção de entender a vida, a lei divina, para vivê-la. E o dia que a gente tiver conseguido colocar para dentro de nós todos os aspectos dessa lei, já amando a Deus, amando o nosso próximo como a nós mesmos, a gente seja plenamente feliz. Então tá, pessoal. Despedimos de quem nos acompanha pela internet. Vocês tenham tirado o maior proveito da tarde de hoje. E até a nossa próxima atividade. O pessoal que fica aqui com a gente.